Os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus porque havia dito: eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: não é este Jesus, o filho de José? Não conhecendo seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atraia. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a vivência deste mês de agosto, que a Igreja nos convida a viver de modo mais profundo, reflexivo e, sobretudo, orando, é um convite para que nós rezemos pelas vocações. É por isso que a Igreja, a cada semana, propõe que todo o povo de Deus possa meditar e rezar sobre alguma vocação específica. Na primeira semana que fundamos, nós rezamos e refletimos sobre os ministérios ordenados. E estes ministérios englobam a vocação dos presbíteros, dos diáconos e dos bispos. Com a segunda semana, marcando esse dia tão especial que é o Dia dos Pais, eu costumo dizer que se um dia é pouco para lembrar as mães, o Dia dos Pais nem se fala. Esse é que fica no esquecimento mesmo. As mães são lembradas no Instagram, na internet. Aí tem um dia de grandes elogios, muitas falsidades e muita ilusão também. Um dia de rainha para as redes sociais. Minha rainha, minha tudo, aí vai. Os pais ainda são lembrados, mas numa proporção muito menor. É com esta celebração que nós marcamos, lembrando os pais e lembrando que esta vocação de ser pai, ela nos é dada por compreensão de modo bem claro através da figura de São José. E mais ainda, na figura de Deus, nós podemos entender quando verdadeiramente temos um Pai aqui na terra, aí nós conseguimos sentir um pouquinho de como Deus é. Por isso que nós chamamos de Deus Pai. E a imagem que se aproximará mais dele é o nosso Pai aqui na terra. Alguém pode até dizer: mas Padre, eu tive um pai que nunca quis saber de mim, então não foi pai. Já tirou sua dúvida, bem tranquilo. E não se lamente nesse sentido, porque para ser pai é necessário viver a vocação
Se imaginem só, se São José, como ele chegara a pensar, se ele tivesse abandonado a Virgem Maria, ele não seria o pai adotivo de Jesus. Mesmo Deus tendo preparado ele para isso. Se ele tivesse dado um não para Deus, ele não seria. Assim também é na nossa vida prática. Pai verdadeiramente é quem assume a vocação de pai. E de modo bem popular, a gente até diz popularmente, pai não é quem faz, é quem cria. E pode ser a mesma pessoa? Pode. E Deus seja louvado quando isso acontece. Mas se não for, confortemos naquilo que Jesus diz no Evangelho de São João: quem nasce da carne é apenas carne, quem nasce do Espírito, esta sim é a verdadeira filiação. E nós crescemos como filhos e filhas, aprendendo de nossos pais, não por aquilo que eles disseram. Digo a partir do meu exemplo mesmo. Eu tive um pai, hoje eu lembrava disso. Meu pai era admirável. E o que é que tinha nele de admirável? Exteriormente, nada. Até porque meu pai não era um homem de muitas palavras. O pai era um homem profundamente silencioso. Mas tinha um coração que me marca até hoje. E nós somos marcados na nossa vida concreta por aquelas pessoas que verdadeiramente nos amam. Quando eles partem, o que acontece conosco? Nós ficamos um pouco mais pobres, vazios, voltamos à experiência de orfandade. Quando você, eu, e agradecendo a Deus a experiência de ter verdadeiramente um pai, nós sentimos falta das coisas mínimas que ele fazia. Meu pai não era um homem instruído. A instrução dele era um cabo de enxada ou de chibanga para arrancar couro. Essa era a instrução. O doutorado da vida que ele fez foi esse, e que me transferiu com o máximo louvor. Quando a gente faz esse negócio de monografia na faculdade, ou mestrado, essas coisas assim, lá quando a gente consegue ser aprovado, eles botam, escrevem lá em suma cum laude. Quer dizer, aprovado com louvor. E quer dizer que na minha vida, na vida de quem verdadeiramente teve a graça de ter um pai, você foi aprovado com louvor, porque você teve esta graça de conviver com alguém que transmitiu valores à tua vida, na simplicidade, na presença. E digo ainda mais, lembrando hoje de Santa Clara de Assis. Tem uma passagem na vida de Santa Clara que, ao apresentar, Santa Clara foi canonizada rapidamente. Pegou-se pouquíssimo tempo para ser aprovada a canonização de Santa Clara. E quando for apresentar, todo mundo que vive uma vida de santidade, aí vocês veem, vão preparando tudo que vocês escreveram, os seus louvores, suas orações, deixa tudo fácil para quando a gente puder encaminhar o processo de canonização de vocês, aí a gente já sabe como está. Tudo isso tem que ser apresentado para a Roma. E é apresentada a partir de uma coisa chamada aposício. Aposício é a posição sobre os relatos apresentados na santidade. Aí foi apresentada a Santa Clara e lá diz: nesta vida nós encontramos
a clareza do Evangelho. O próprio nome dela fundamentou a apresentação pedido de sua canonização. E lá acrescentaram: já que é necessário colher os relatos, a vida, os milagres que Santa Clara fez, partamos sobre o provérbio, a passagem bíblica: pelos frutos conhecereis a árvore. Toda a palavra de Deus é viva e eficaz. Mas eu digo a você, não existe, claro que existe, mas pense numa passagem bíblica que é verdadeira. Pelos frutos você conhece a árvore. Pelos frutos que nós damos em nossa vida, a gente conhece de onde foi a árvore que nós viemos. Não tem como, minha gente, enganar-se. Nós somos essa continuidade, não fechada, mas uma continuidade no sentido de crescer. Se nós tivemos uma formação familiar, onde é que a gente aprendia a caridade? A gente aprendia a caridade dentro de casa. E não existe vida cristã sem caridade. Não existe. E na Igreja Católica ainda mais. Isso já está afirmado no primeiro concílio da Igreja, que foi o concílio de Jerusalém. Foi para resolver aquela questão que São Paulo tinha levantado com Timóteo sobre a circuncisão ou não dos pagãos com os quais e para os quais ele estava anunciando o Evangelho. Aí isso resolve, pode, não pode, circuncisa ou não circuncisa. Aí Paulo depois convoca a igreja. Isso é um concílio. É convocar a igreja para que, sob a ação do Espírito, se decida. E é tão verdade que quando resolve-se durante os dias do concílio, lá vai Pedro falando no nome da igreja: nós e o Espírito Santo decidimos que esta evangelização é possível e não é necessário que os pagãos façam a circuncisão, porque isso era próprio judaísmo. Então, como apresentar uma novidade levando a mesma prática? Alguns defendiam, sobretudo a igreja de Jerusalém, sobre aquele que era o seu primeiro bispo, Tiago. Celebramos um dia desse, Tiago Maior, que era irmão de quem? Do outro filho de Zebedeu. Era o filho de Zebedeu. E eles, diante disso, Tiago era um pouco contra, mas a igreja, sob a luz do Espírito Santo, disse. E quando eles emitiram a carta vai. Façam algumas observações, porém nós vos pedimos uma coisa fundamental: não vos esqueçais dos pobres. Então a caridade está desde o primórdio da igreja, desde os primórdios. E não é a igreja católica se não houver prática da caridade. Algum católico que diz assim e puxa para si: eu quero ser católico só para rezar. Não pode ser. Nem quem é enclausurado faz só isso. É tão verdade que isso vocês devem saber também. Quando Santa Clara resolveu seguir São Francisco de Assis, ela fica com a responsabilidade da igreja de São Damião, onde Francisco de Assis contemplava o Cristo e ele ouviu o pedido de Cristo para reconstruir a igreja. Foi ela da igreja de São Damião. Enquanto isso, Francisco de Assis fica na Coscúncula. E lá na igreja de São Damião, o que foi que Santa Clara fez? Só para vocês terem ideia, no ano de 1238 já havia mais ou menos 50 clarissas, porque elas passam a ter o nome de Santa Clara, a Mãe Clara. Os relatos dos primeiros momentos chamam de mãe. E ela, como mãe, fazia o quê? Olha, os relatos são as coisas mais
Santa Clara lavava os pés das suas próprias irmãs, e uma cheia de pudor não quis deixar que ela lavasse os pés, e tirou o pé rapidamente, bate na cara de Santa Clara, e ela puxa o pé, bota esse pé aqui e continua a lavar. No ano de 1238 acontecem os primeiros milagres que Santa Clara faz: a multiplicação dos pães. Na despensa, a irmã chega preocupada e diz: nossa mãe Clara, nós não temos pão suficiente, só tinha 2 pães na cozinha. Aí o que Santa Clara fez? Me deu um aqui, embrulhou, mando para os nossos irmãos, os franciscanos. Aí ela se desesperou, pegou o que sobrou, metade ela deu para as pessoas que estavam doentes, hospedadas na igreja de São Damião, e com a outra metade alimentou as 50 irmãs. O documento ainda se conserva, assinado pelas 50 da do ano de 1238. Essa é a beleza da nossa igreja. Aí qualquer coisa pensa direito, não vou mais ser católico. Pois não seja. Vá atrás de uma igreja fundada por um homem qualquer. A nossa não foi fundada por um homem qualquer, não. Foi fundada por Jesus Cristo. E está construída sobre o testemunho dos mártires e o testemunho desses santos. A freira, a outra, freira, quando Santa Clara diz isso, ela diz: mas nós não vamos conseguir alimentar. E a mãe Clara diz assim: tenha fé, tenha fé. Sabe o que nos falta muitas vezes é isso? A gente diz que é católico, a gente diz que é não sei o quê, e não sei mais o quê, mas fé mesmo é bem pouquinha a nossa. Basta a gente passar por uma tribulação, aí a fé muitas vezes vai por água abaixo, e nós começamos a fazer o que o Evangelho diz: murmurar. Agradeçamos, meus irmãos, ao testemunho de Santa Clara, porque ela seguiu Francisco de Assis, não foi por aquilo que Francisco de Assis dizia, foi pelo testemunho de Francisco de Assis. A você, pai que está aqui, como é que nós educamos os filhos? Não é por palavras. Hoje você perde a voz e você não transmite nada para o seu filho. Você tem uma alternativa. Você educa a sua família, o seu lar, pelo testemunho. Era como nós aprendemos com os nossos pais: não passe trançando no meio de adultos sem pedir licença.
Se a gente pensar bem, é coisa séria. Botar a culpa no mundo, eu já disse aqui, vou finalizar, porque aí já começa a ter raiva, né? Eu vou dizer para mim, não quero saber se eu ninguém não, os outros não nem mim. Olha só, eu não podia chegar com nota vermelha em casa. Se eu chegasse, eu já sabia o que ia me aguardar. Hoje a maioria dos pais faz o quê? Pega a nota vermelha do princeso. Fizeram isso com o meu príncipe. Vou na escola tirar satisfação com aquela cabra velha. É assim. E chega lá, e por que fizeram isso com o meu anjinho? Como é que se dá uma nota para meu abençoado? Não sei o quê. Minha mãe e meu pai não são. A minha mãe não contava nem conversa, minha gente. A minha mãe fazia dizer: chega aqui com nota vermelha. Você sabe o que é que tem nos teus cunhados. Você sabe. Mas hoje, não, padre. O senhor está querendo clamar. Tem gente, quando eu falo essas coisas, tem gente que cria um abuso de mim, graças a Deus. Crime. Porque eu não vou deixar de entender. Aí está dizendo: o senhor está dizendo que é para bater? Não estou dizendo que é para bater, não. Estou dizendo que pai e mãe, vive a missão de ser pai e mãe. Vive a missão de ser pai e mãe. Cuide, ensine a partir de casa, desde o pedir a benção, desde isso, até hoje, quando eu estou em casa, se a gente deita, a gente pede a benção à mãe. Quando nós acordamos e às vezes a gente está pensando para comer alguma coisa, ela imediatamente diz: dormiu comigo? Foi dormido. Cadê a bênção? Isso é um senso de respeito, minha gente, de valor. Aí a gente perde tudo isso, aí vai ficar o quê? Aí fica só o manter da nossa vida. E feliz, eu vou dizer para os pais mais novos aqui, feliz ainda quando você chegar na velhice, o teu filho colocar você num abrigo de idosos, porque cuidar de você não vai cuidar não, viu? Só estou avisando, está com uns 40 anos, não sei se eu vou falar demais, né? Mas você vai dizer: aquele pai e essas coisas, outro pai da boca. Não é não. É porque eu vejo a realidade do povo. Se um filho não por temor, mas por amor, já pensaram em uma coisa bonita, meu povo? Bonito, eu estou dizendo, não é só para se amostrar, não. Bonito no sentido de você receber uma bênção do teu pai e da tua mãe. E quando você for pai e mãe, você dá essa bênção também aos seus filhos. Tem coisa mais bonita que isso, não. Não tem coisa mais feliz do que isso. Nós seremos mais felizes no dia que recuperarmos a simplicidade que nós fomos criados. Hoje nós temos muitas coisas e falta-nos o essencial. O essencial é o amor. Parabéns aos pais com esta nova missão. Coragem, não desanimem. Vamos com força e esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.